Fala aí, galera. Galera do segundo ano, ó. Hoje a gente vai começar a parte de espelhos esféricos. Viu? Assunto muito cobrado na prova do SSA2. Então vamos prestar atenção bem no assunto, porque é um assunto simples, essa parte primeira é toda teórica. Então presta bem atenção, porque se você aprender essa parte, a parte de cálculo vai ficar muito mais simples, beleza? Então vamos lá, galera, começar o nosso assunto. Primeiro, gente, ó. Tudo que a gente está estudando, a gente tem que aprender a definir, certo? Como eu estou estudando espelhos esféricos, então eu vou definir agora o que é um espelho esférico. Gente, preste atenção, você está vendo aí, no caso, uma esfera, né? E quando você corta essa esfera, esse pedaço da esfera cortado é chamado de calota esférica, ok? Então, o que quer dizer, no caso, um espelho esférico? É uma calota esférica onde uma de suas superfícies é refletora, certo? Aí é o seguinte, para eu classificar, no caso, os tipos de espelho esférico, eu tenho que saber qual das superfícies é refletora, ou a interna ou a externa. Vê, tipos de espelhos. Primeiro tipo de espelho que a gente vai ver aqui é o espelho côncavo, ok? Pronto, então vamos lá. No espelho côncavo, o que a gente tem aqui? A curvatura dele, a parte, no caso, refletora, a parte onde a luz bate e volta, é a parte interna, como você está vendo aí, ó. Se você observar, os raios de luz eles vão incidir paralelo, como está na animação, mas eles vão, no caso, convergir depois. O que é convergir? É todos partindo para o mesmo lugar, para o mesmo ponto. Tá? Por quê? Porque a superfície refletora dele ela é interna, é a parte de dentro da calota esférica. Certo? Um exemplo de uma aplicação de um espelho esférico é bem simples. O exemplo é aquele espelho que as mulheres usam para se maquiar. Quando ele se aproxima, no caso do espelho, a sua imagem aumenta. Não é verdade? Dependendo da distância que você tiver desse espelho, a imagem pode aumentar ou pode diminuir. Pode inverter ou pode ficar direita, de cabeça para cima, no caso. Esse, no caso, é o espelho côncavo. Ok? O segundo tipo de espelho esférico que a gente tem aqui é o espelho convexo. É quando a superfície refletora é externa, como está mostrando aqui. Ó. O que acontece aqui? Os raios de luz eles incidem de forma paralela na superfície refletora, que é externa, porém, ele diverge. Os raios de luz vão divergir, eles vão se abrir, vão partir todos de um mesmo ponto, como você está observando aí. Um exemplo bem simples no caso de um espelho esférico, no caso é aqueles espelhos usados em supermercado, né, nos corredores. Por quê? A imagem, no caso, ela fica menor. Ele aumenta o campo visual, porém a imagem diminui, certo? Esse aqui, no caso, é o espelho convexo. Elementos de um espelho esférico. Para a gente começar a estudar espelho esférico, a gente tem que, no caso, conhecer alguns elementos dele que constituem o espelho esférico, correto? Então, o primeiro elemento do espelho esférico que eu tenho aqui é o eixo principal. O que é o eixo principal? Essa reta que está cortando, no caso, na horizontal, certo? Ela é o eixo principal. Aí, no eixo principal, eu tenho o vértice, que é representado pelo V. Eu tenho o foco, que é representado pela letra F. E o centro de curvatura do espelho, que é representado pela letra C. A distância, no caso de V até F ou de F até C, é o F, é a distância focal. Esse F quer dizer distância focal também, certo? Então, veja que a distância, no caso do vértice ao foco e do foco ao centro, é a mesma, certo? E a distância do vértice ao centro de curvatura, a gente chama de raio de curvatura, ok? Então, é o seguinte, gente, ó. No caso, o raio de curvatura é 2 vezes a distância focal. R é igual a 2F, como está embaixo de vermelho. Ok? Então, a gente acabou de falar aqui, no caso da diferença, definiu, no caso, né, o que é um espelho esférico, e falou da diferença entre o côncavo e o convexo, que são os tipos de espelho esférico. Né? E falou sobre os elementos do espelho esférico. Gente, olha só. Agora, a gente vai falar das propriedades dos raios de luz em um espelho esférico. Primeiro, vamos falar como é que isso ocorre no espelho côncavo. Tá? Primeira propriedade diz o seguinte, que todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Certo? Tá aí. Ó.
Todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Quando a gente estava vendo princípios da óptica geométrica, tinha um princípio que é o princípio da reversibilidade do raio de luz, que ele se aplica agora, ó, na frase de baixo. E todo raio de luz que incide na direção do foco reflete paralelo ao eixo principal, ou seja, se você mudar, no caso, as posições da fonte do observador, o caminho da luz vai ser o mesmo, certo? Porém, o sentido do raio de luz vai inverter. Vamos ver aqui nosso exemplo. Vou colocar aqui, no caso, vou projetar aqui um espelho esférico côncavo, certo? Ó, todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal. Incidiu aqui, certo? O que é refletir? É voltar para o mesmo meio. Como é que ele volta? Ele volta, no caso, passando pelo foco. Tá aí. Então, todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Segunda, tem aqui o seguinte, ó. Todo raio de luz que incide passando pelo foco vai refletir paralelo ao eixo principal, certo? Esse aqui, no caso, é o mesmo princípio, só que usando o princípio da reversibilidade, é a mesma regra, certo? Segundo agora, todo raio de luz que incide na direção do centro de curvatura reflete passando novamente pelo centro de curvatura. Tá aqui, ó. Então tem o seguinte aqui, veja. O raio de luz ele incidiu passando pelo centro e ele volta passando pelo centro. Tá? Isso aí é o mais simples. E o nosso terceiro agora. Como é o terceiro? O terceiro é o seguinte, gente. Ó, todo raio de luz que incide na direção do vértice reflete formando um ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, onde a normal será o eixo principal. Como assim, gente? Vamos projetar aqui o espelho para a gente entender. Ó, o raio de luz vai incidir e ele vai tocar no vértice ao incidir, certo? Quando ele reflete, ele sai do vértice também. E o ângulo de incidência aqui é o ângulo entre o raio incidente e a normal, que vai ser o eixo principal. Esse é o ângulo de incidência. O ângulo de reflexão é o ângulo entre o eixo principal e o raio de reflexão. Esse é o ângulo de reflexão. Ok? Então tá aí, gente. Esse aqui são as propriedades dos raios de luz. Tem que saber isso aqui, gente. Não tem como, não tem para onde correr. Tem que saber, de fato, essa parte do assunto. Por quê? Porque a outra parte de formação de imagem você só aprende se você tiver aprendido isso aqui. Ok? As propriedades dos raios de luz. Então vamos para o nosso próximo slide agora. Eu falei do espelho côncavo. Do espelho convexo. Vamos ver no espelho convexo como é que se comportam essas propriedades. Ó, mesma propriedade. Todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. E todo raio de luz que incide na direção do foco reflete paralelo ao eixo principal. Tá aqui, ó, vê? Só que o espelho agora ele é convexo. Incidiu aqui paralelo ao eixo principal. Perceba, certo? Ele vai refletir passando pelo foco. Observe, no caso dessa linha azul, que é chamado de prolongamento de raio refletido, certo, gente? Isso aqui vai ser usado na formação de imagem do espelho convexo. E em um tipo de formação do espelho côncavo mais tarde. Ó, vamos ver agora aqui. Todo raio de luz que incide na direção do foco vai refletir paralelo ao eixo principal. Ok? Só inverter o sentido do raio de luz. Certo? Então vamos adiante. Todo raio de luz que incide na direção do centro de curvatura reflete passando pelo centro de curvatura. A mesma coisa. Certo? Só que agora aqui eu tenho um prolongamento de raio. São esses prolongamentos de raio, gente, que formam imagem virtual. Ok? Terceiro. Todo raio de luz que incide na direção do vértice reflete formando um ângulo de incidência igual ao de reflexão, onde a normal é o eixo principal. A mesma coisa que a gente viu no slide anterior, gente, no espelho côncavo. Mas funciona também com o convexo. Certo? Então tá aqui. O raio de luz ele incide na direção do vértice e ele reflete saindo do vértice, formando um ângulo de incidência igual ao de reflexão, sendo que a normal vai ser o eixo principal. Normal, no caso, é aquela imaginária que forma 90 graus com a superfície. Ok? Vamos para o próximo agora. Agora a gente vê a formação de imagem. Fala aí, galera. Vamos falar agora sobre
formação de imagem, né, de um espelho côncavo. Então, olha só, gente, eu tenho aqui o seguinte, observe. No espelho côncavo, no caso, eu vou ter 5 casos aqui de formação de imagem. O primeiro caso é quando o objeto se encontra antes do centro de curvatura. Ok? Então, acontece o seguinte, ó, eu tenho aqui o objeto antes do centro de curvatura. Tá? Aí eu vou usar aquelas propriedades que a gente viu antes. Todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Então tá aí, gente. Ele incidiu paralelo ao eixo principal e refletiu passando pelo foco. E todo raio de luz que incide passando pelo foco reflete paralelo ao eixo principal. E quando você tem o cruzamento dos raios de luz, esse cruzamento desses raios refletidos forma uma imagem. Tá? Tá aqui a imagem formada. A imagem vai ser menor, a imagem vai ser invertida, certo? E a imagem vai ser real. Por que real? Porque a imagem se encontra à frente do espelho, certo? Então, no caso, é o primeiro tipo de imagem formada. O segundo tipo de imagem formada é quando o objeto se encontra sobre o centro de curvatura, ok? Então, o que você vai ter aí? Você vai ter o seguinte, ó. Eu vou colocar o objeto aqui, ó, em cima do centro de curvatura, e você vai perceber que todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Ou que todo raio de luz que incide passando pelo foco reflete paralelo ao eixo principal. E nesse cruzamento dos raios refletidos que você está vendo aí, forma uma imagem. E a imagem vai ter mesmo o tamanho do objeto. Então, quais as características da imagem? A imagem ela vai ser igual, ou seja, de mesmo tamanho. A imagem vai ser invertida. E a imagem vai ser real. Ok? Então tá aí, gente. Ó. Esse é o segundo tipo de imagem formada. O terceiro tipo de imagem formada agora. Vamos ver aqui, gente. Agora é quando o objeto se encontra, né, entre o centro de curvatura e o foco. Certo? Tá aqui. Aí você vai ver que todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Todo raio de luz que incide passando pelo foco reflete paralelo ao eixo principal. Veja onde os raios se cruzaram. Naquele ponto ali se forma a imagem. A imagem vai ser maior, a imagem vai ser invertida e ela vai ser real. Certo? Observe o seguinte aqui, gente, que sempre que você aproxima o objeto do espelho, a imagem se afasta e aumenta. Certo? Em cada caso desse, a imagem está aumentando. Então, se eu aproximo o objeto do espelho, a imagem ela se afasta e aumenta, certo? Temos mais 2 casos para o espelho côncavo e um para o espelho convexo. Então, vamos ver esses próximos casos, né, na próxima aula. Tá? Na nossa próxima aula, a gente continua a formação de imagem do espelho côncavo e vê a formação de imagem no espelho convexo. Beleza, galera? Então, ó, se liga aí, vai na trilha, no caso, né, na nossa trilha de aprendizagem, que tem lá algumas atividades para você fazer do Bernoulli. Para a próxima aula a gente corrigir, beleza? Falou, galera. Até a próxima aula.